Você já parou para analisar o que leva artistas, atores, cantores e outros que ganharam milhões e milhões, tiveram uma vida de luxo, uma vida de glamour, como se dizem, mas não são felizes, não têm paz, não têm alegria, pelo menos a grande maioria. E a maioria desses homens que ganham dinheiro, sabe, como se diz a balde, do nada ficam pobres, alguns morando de favor, outros perderam tudo, e você pode ter certeza. Você ter uma vida sem luxo, uma vida simples, uma vida que a maioria dos brasileiros vive, não é boa, mas infinitamente pior. É alguém que já teve o aplauso, o glamour, muito dinheiro, morar nos locais mais confortáveis, luxuosos e ter que decair, e ter que regredir, porque o seu padrão já está definido. Então o sofrimento é infinitamente maior. Então nesse vídeo eu quero estar falando sobre três, dentre vários, escolhi três, de pessoas que com certeza você conhece. Eu particularmente, dentre esses, praticamente todos, cresci vendo na televisão até eu me converter, e sabia de algum deles estilo de vida errado, e depois sumiram, e ao ficar sabendo, ao pesquisar, ficar sabendo o seu fracasso, o que levou eles a estar em vida, alguns morando de favor. Então eu quero falar sobre três atores, e quero falar também sobre os três principais motivos que levam, não só esses, mas vários outros, e aqueles que não chegaram financeiramente ao fundo do poço, como esses três que eu vou falar, eles não têm paz, eles não têm vida, e eu vou lhe explicar por quê. Então, falando sobre esses atores, quero o primeiro deles, Stênio Garcia. Quem é que nunca viu falar? Stênio Garcia, ator da Globo. Eu acredito que o personagem mais marcante dele foi do Rei do Gado, né? Era o funcionário do Rei do Gado. Esqueci no momento o nome do personagem dele. Lembro até do nome da esposa, que fazia o personagem da esposa, Dona Ana. Zé do Araguaia, lembrei, Zé do Araguaia. Quem é que não lembra do Zé do Araguaia? Pois é, dizem que aquele ator hoje está vivendo, não de favor, mas num local muito simples, bem longe daquele glamour. Teve prejuízo, teve que abandonar sua vida, seu padrão, não está vivendo de favor. Tem gente que está vivendo pior, mas a situação dele não é boa, e junto à falta de saúde, o não conhecimento, porque só o fato dele ser esquecido pelo público, para muitos, é uma tortura, é uma coisa terrível. Então, o Zé do Araguaia, o Stênio Garcia, é um desses atores. E o outro ator, com certeza, você também conhece, no glamour, muito conhecido. Eu já vi várias novelas da Globo, até da Record, e tem um fator ainda mais conhecido dele, é o pai do filho da Xuxa, ou da filha da Xuxa. Estou falando de Luciano Desafio. Pelo que consta, é um homem que está vivendo no fundo do poço, em praticamente todas as áreas da vida, problemas de dívida extraordinária, decadência financeira, perdeu a autoestima, a paz, e esquecido pelo público. Então, pelo que consta, ele é um desses que estão vivendo numa situação bem diferente. E o outro, não muito diferente, cantor, ator, galã, as principais novelas, ele estava lá, ganhou muito dinheiro, foi preso, ficou devendo até a pensão, e muitos outros problemas, e pode ter certeza, não queira estar na pele de uma pessoa dessa, uma pessoa, repito, uma pessoa que nunca teve nada, que vive uma vida normal. Ele sofre, mas a pessoa que já teve e voltou, rapaz, sofre muito mais. Estou falando de Maurício Matar. Dizem que está falido, a gente sabe que praticamente esquecido pela mídia. Agora eu quero falar três motivos, que são as causas que levam esses artistas. Eu vou falar pouco, eu vou falar mais de outros vídeos, mas veja só.
O artista, ele é uma espécie de pontífice, sacerdote. E o seu poderio é medido pela quantidade de pessoas que assistem o seu show, que curte a sua obra, digamos assim. A diferença de um artista para um homem de Deus, um pastor, uma pessoa que de fato tem o seu nome escrito no livro da vida, é que ele é o responsável de fazer a ponte entre o espiritual, obviamente se ele está em Deus, ele é a ponte para aquela multidão que está ali, numa só emoção, num só momento, né? Se está ali adorando a Deus a partir através daquele homem de Deus, a vida está descendo aqui, a corrente de vida está passando. E ali as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas, as pessoas são enriquecidas. Mas o oposto disso, que é por isso que a Bíblia diz para você não adorar ídolo. O ídolo está lá, ele não representa o Deus do céu, o Deus da vida, porque a maioria desses, principalmente os cantores, o pessoal da novela não são muito diferente também não. Nas suas letras, no seu ofício, ele estimula o alcoolismo, a prostituição, ele fala das suas frustrações amorosas, ele fala das suas aventuras. Então não pode ser Deus que está por trás. Então veja só. Aquela multidão que está ali tem pessoas que mataram pessoas, ali tem pessoas que estão depressivos, ali existem pessoas que literalmente adoram o nosso inimigo, o inimigo das almas, dos homens, quer mais. Ali tem pessoas, trocar de mão aqui que a mão cansou. Ali tem pessoas que são pessoas perversas, pessoas do mal, adúltera, ladrões, bandido da pior espécie, porque estou falando de um show de 100 mil pessoas. Então, poucas pessoas entenderam que naquele momento se tornaram um corpo só, unido pelo vínculo do astro. E por trás do astro está o espírito, a entidade que está dando suporte àquele astro. Então, aquela emoção unificada é igual quando se dá uma injeção no corpo de uma pessoa. Então, todos os membros é infectada, seja uma injeção para cura ou seja uma coisa do mal. Assim, aquela multidão que está ali se torna um corpo só. Então, a partir aquele agente espiritual passa pelo pontífice, que é o astro ali, a estrela, e se alguém tivesse saudável, sairá doente, porque vai ficar um único corpo, uma única, todos estão interligados ali pela emoção. E o artista é o que carrega a parte maior. Então toda a descarga negativa daquele povo, a parte dele ele fica. Ele é o canal que vem, mas ele é o canal que volta. É o mesmo princípio de Deus. A Bíblia diz assim, que aquele que trabalha com a vida é justo que ele tenha vida. Então aquele que trabalha com a morte, obviamente ele vai ter também. Por isso, uma das causas. A outra causa é exatamente a questão financeira no sentido. O artista, ele é pago para cantar, para fazer show. Então se ele é pago para cantar, para fazer show, aquela pessoa que pagou passa a exercer autoridade sobre por causa do dinheiro, porque o dinheiro é o símbolo de acordo, é o símbolo de aliança. Você está entendendo? Então o artista, ele é pago. Aquelas pessoas seguem o mesmo padrão do outro exemplo que eu dei. Todos que pagam, no meio ali tem pessoas que são assassinas, tem pessoas que são mentirosas, tem pessoas que são todo tipo de maldade, perversidade e depressiva, sabe, cheia carregada de espírito maligno. Então pagou, comprou. Então aquele agente passa a ser um canal, um veículo para que toda essa descarga daqui para lá vá. Então essa descarga toda no homem, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem felicidade. E o outro motivo que leva os artistas, como nós falamos, homens que ganharam dinheiro, que deveriam viver bem, eles não vivem bem exatamente porque eles são um canal, um veículo
que se eles estivessem do lado de Deus, eles tinham o que Deus tem. Eles tinham paz, eles tinham vida. Mas do outro lado, lá, como a Bíblia fala, são potestade principados, são anjos da maldade, espírito da maldade, que inspira eles a fazer aquelas músicas, que faz com que eles perca a referência com o que é correto, com o que é certo, com o que é saudável, do que é nobre. E aí eles não conseguem, eles podem ter dinheiro, rio de dinheiro, eles não são felizes. Na verdade, é aí que entra o vício, né? É uma conexão, é uma engrenagem, um puxando o outro, e o grande consumo de álcool, de drogas, de cigarro, isso é uma forma de escape, mas só vai se envenenar e perder mais e mais o resto de vida que tem. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.